Vamos rever o nosso conteúdo com os números inteiros que nós começamos. Como é que é formado o conjunto dos números inteiros, né? Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, né? Do 0 até o 9 e assim sucessivamente. Os números negativos, do -1, -9 e assim sucessivamente. O conjunto dos números inteiros, né? Nós vamos verificar agora como é que ele é formado. Eu represento o conjunto dos números inteiros pela letra Z, né? Abro uma chaves, né? Coloco uma reticências, né? Esses 3 pontinhos significam uma reticências. O que é que ele quer dizer? Que depois do 4 para a esquerda, ainda nós temos outros números negativos, ou seja, se aqui eu tenho -4, para cá eu tenho -5, -6, -7, -8 e assim sucessivamente. Então, eu abro as chaves, coloco as reticências, né? Posso colocar o -4, o -3, o -2, o -1. 0, 1, 2, 3, 4. E as reticências, como eu já coloquei e disse para vocês, que as reticências representam que ainda temos outros números positivos para cá, além do 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim sucessivamente. Posso representar esse conjunto dos números inteiros aqui, com os números negativos e positivos, através de um diagrama, tá? Aqui eu tenho, dentro desse conjunto amarelo, que é o conjunto dos inteiros, nós temos os números negativos, e nós temos o conjunto dos números naturais, certo? Então, essa maneira aqui eu posso representar o conjunto dos números inteiros através de um diagrama. Lembram que eu falei para vocês que dentro do conjunto dos inteiros, né, eu posso dizer o seguinte, que todo número natural, ele pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, ele é um número inteiro, mas que nem todo número inteiro pertence ao conjunto dos naturais. Por quê? Dentro do conjunto dos inteiros existem os números negativos, e os números negativos não pertencem ao conjunto dos naturais. Por isso que eu disse para vocês que todo número natural é um número inteiro, porque está dentro do conjunto dos inteiros. Mas nem todo número inteiro, no caso dos negativos, é um número natural, certo? Vamos ver agora como representar na reta numérica o conjunto dos números inteiros, certo? Bem aqui eu tracei a reta e no meio dela eu coloquei o ponto 0, que ele é chamado ponto de origem. Para a direita, eu coloco os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. E para a esquerda, eu coloco os números negativos, iniciando com -1, -2, -3, -4, -5 e assim sucessivamente, tá? Fiz uma observação para vocês na aula, que cada ponto dentro da reta tem que ter a mesma distância, certo? Lembram disso? Tá. Então, é dessa maneira que eu vou representar o conjunto dos números inteiros dentro da reta numérica, certo? Vamos ver agora o módulo ou valor absoluto de um número inteiro, tá? Pelo conceito, eu disse o quê? Que o módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância entre o número inteiro e o zero. Nós vamos indicar o módulo entre barras, tá? Aqui eu coloquei a reta numérica novamente, né? E bem aqui eu tenho que do ponto 0 até o ponto -4, eu tenho 4 unidades. O que isso significa? É a distância do -4 até o 0. Eu tenho 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui do outro lado eu tenho do 0 até o 5, que é positivo, né?
A distância do 0 até o 5 serão 5 unidades, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dizer o seguinte, que o módulo de menos 4 é igual a 4, tá? Porque foi a distância que eu tive de menos 4 até o 0. Aqui eu tenho que o módulo de 5 é igual a 5, porque foi a mesma distância, ó, que eu peguei 5 unidades até chegar no 5 positivo. Então, 5. Bem, aqui eu tenho menos o módulo de menos 12. Então, se o módulo é a distância do número até o 0, ou seja, a distância do menos 12 até o 0 é 12. Aqui eu tenho o módulo de menos 22. Então, se o módulo é a distância do número até o 0, então o módulo de 22 é igual a 22. Tanto faz o número ser negativo ou o número ser positivo, eu vou representar o resultado do módulo sem o sinal de negativo e sem o sinal de positivo, porque se refere a uma distância. Vamos ver agora a questão do número oposto ou simétrico, tá? Eu posso dizer número oposto ou eu posso dizer número simétrico. Pelo conceito, eu coloquei um número é oposto a outro quando está à mesma distância do 0 dentro da reta numérica. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Bem, aqui eu tenho menos 3, né? Bem, aqui eu tenho o mais 3. Se nós formos observar, nós temos 3 unidades do menos 3 até o 0 e 3 unidades do 3 até o 0, ou seja, eles estão à mesma distância do 0 na reta. Então, eu posso dizer que o oposto de menos 3 é 3, certo? A mesma coisa eu verifico com o menos 2 e o mais 2. O menos 2 com relação até o 0 tem 2 unidades. E o 2 com relação ao 0 também tem 2 unidades. Ou seja, o oposto de 2 é o menos 2, porque estão na mesma distância de 0. Aqui eu tenho o menos 1 e o 1 positivo, certo? Ó, o menos 1 está a uma distância de 0 e o mais 1 está a uma distância de 0. Ou seja, eu posso dizer que o menos 1 é o oposto de mais 1, tá? Ou vice-versa. Eu posso colocar o sinal sinal de positivo na frente do 3? Posso. Posso colocar o sinal de positivo na frente do 1? Posso. Mas comecem a aprender a utilizar os positivos sem o sinal de mais, por consequência das operações que nós vamos ver mais à frente, certo? Vamos ver agora comparação entre números inteiros. Nós vamos utilizar os símbolos de maior ou menor. Aqui eu coloquei novamente a nossa reta numérica para a gente visualizar os nossos números para fazer as comparações, certo? Aqui no exemplo 1, eu coloquei para a gente comparar o número 3 e menos 4. Então, vamos localizar o número 3 e o número menos 4 na reta. E eu quero saber se o 3 ele vai ser maior ou menor do que o menos 4. Eu vou olhar lá para a minha reta. Então, o 3 está aqui, o menos 4 está bem aqui. Olhando, eu tenho que verificar se o 3 ele está do lado direito ou está do lado esquerdo do menos 4. Observando aqui, o 3 está do lado direito de menos 4. Ou seja, 3 ele vai ser maior do que menos 4, tá? Vamos observar agora o exemplo 2. Nós vamos comparar se o número menos 5 e o 1
é maior ou menor do que ele. Ou seja, eu tenho que saber se o menos 5 vai ser maior ou menor do que 1. Aí eu localizo lá na reta. O menos 5 está bem aqui, ó. E o 1 está bem aqui. Olhando para o menos 5, eu tenho que verificar se o menos 5 está do lado esquerdo ou está do lado direito de 1. Pela reta, o menos 5 está do lado esquerdo. Então, resumindo, eu digo que menos 5 é menor do que 1, tá? Porque ele está do lado esquerdo de 1, tá? Bem, aqui eu coloquei no exemplo 3, 12 graus. Eu tenho que saber se 12 graus é maior ou é menor do que menos 15 graus. Se eu for observar aqui na reta, vamos supor que o 12 esteja bem aqui, certo? E vamos supor que o menos 15 esteja bem aqui, tá? O menos 15 esteja bem aqui. Então, eu vou ter que olhar para o 12 e para o menos 15, certo? Então, o 12 está do lado direito ou está do lado esquerdo de menos 15, né? Se você observar, o 12 está do lado esquerdo de 15. E ele vai ser... Desculpa, gente, corrigindo. O 12 está do lado direito de menos 15, ou seja, o 12 é maior do que menos 15, tá? No exemplo 4, eu coloquei que menos 22 graus, eu tenho que saber se ele é maior ou menor que menos 17, tá? Aí aqui, como o 22 graus na reta numérica está distante do menos 15, então nós vamos ter que fazer um imaginário, né? Eu tenho o menos 22 do lado da reta do lado esquerdo, né? E tenho o menos 17 também, tá? Só que, se você observar, o menos 22, ele está do lado esquerdo do menos 17. Então, eu posso dizer que o menos 22 é menor que menos 17. Resumindo, todo número à direita do outro, né, para o lado direito do outro, ele é maior. E todo número para o lado esquerdo do outro, ele é menor, certo? Então, continuando, vamos ver o antecessor e o sucessor de um número inteiro. Vamos ver primeiro o antecessor, certo? Bem, aqui na reta eu tenho o menos 4, o menos 5 e o menos 3. O antecessor, como vocês aprenderam lá no 6º ano, que o antecessor é o que vem antes, né? Então, se aqui eu tenho o menos 4, o que vem antes do menos 4 é o menos 5. Então, eu digo que o antecessor de menos 4 é o menos 5. Bem, aqui eu tenho, na reta eu tenho 5, 6 e 7. E quero saber quem é o antecessor de 6. Na reta, o antecessor de 6 que vem antes é o 5. Então, eu posso dizer que o antecessor de 6 é 5, certo? Supondo-se que eu tenha o número menos 10. E eu quero saber quem é o antecessor dele. Bem, se eu for fazer uma reta imaginária, eu tenho o menos 9, bem aqui, certo? Tenho o menos 10 e depois do menos 10 eu tenho o menos 11. Ou seja, o que vem antes do menos 10, nesse caso, será o menos 11, certo? Vamos ver agora o sucessor. Bem, aqui eu tenho 5, 6 e 7.
Lá no sexto ano, novamente, vocês aprenderam que o sucessor é o que vem depois, tá? Então, o sucessor de 6 vai ser o número 7. Logo, eu digo que o sucessor de 6 é o 7. Já com os números negativos, tá? Bem aqui eu tenho menos 5, menos 4 e o menos 3. E eu quero saber o sucessor de menos 4. O sucessor de menos 4 será, neste caso, o menos 3, que é o que vem depois, tá? Então, eu afirmo que sucessor do menos 4 é o menos 3. Supondo-se que eu tenha aqui o menos 23, né? O número que vem antes do menos 3 é o menos 22. E o que vem depois do menos 3 é o menos 24. Mas eu posso dizer que o antecessor de menos 23 é o menos 22, tá? Revisando mais uma vez, tá? Para vocês fixarem bem a situação, que dentro dos números negativos, vamos supor aqui, né, o menos 4, o antecessor do menos 4, eu disse para vocês que é o menos 5, tá? Então, o antecessor, ele sempre vai vir para o lado esquerdo, é o número que vai estar do lado esquerdo do número que foi pedido. Já o sucessor vai ser o número que vai estar do lado direito que foi pedido com relação aos números negativos, tá? No caso dos números positivos, como vocês aprenderam lá no sexto ano, né, o antecessor de 6 é 5, o sucessor de 6 é 7, certo? Já ele é diferente. O antecessor vai ser aquele número que fica do lado esquerdo dele. E o sucessor vai ser aquele número que vai ficar do lado direito dele, tá? Vamos agora para o plano cartesiano. Como é que nós vamos representar pares ordenados no plano cartesiano? Mas primeiro, né, eu vou relembrar vocês do que é o plano cartesiano. Para eu ter um plano cartesiano, eu preciso de duas retas em que uma delas ela vai ser perpendicular à outra, ou seja, eu vou ter uma na horizontal e vou ter uma na vertical, certo? Disse para vocês que no eixo horizontal, bem aqui eu tenho ponto zero para o lado direito, os positivos, e para o lado esquerdo, os negativos. Que no eixo vertical, do ponto zero para cima fica os positivos e que do ponto zero para baixo fica os negativos. Também disse para vocês que para representar esses pontos na reta, eles têm que ter a mesma distância. O 0 do 1, o 1 do 2, o 2 do 3, o 3 do 4. Então, todos os pontos aqui, eles têm que ter a mesma distância, certo? Dentro do plano cartesiano, nós temos duas retas, certo? Uma no eixo X e outra no eixo Y, que é o vertical. No eixo X, eu digo que essa é uma reta horizontal e ela é chamada de eixo das abscissas, né? Lembram que eu falei para vocês que a reta na horizontal ela é representada pelo X e que essa reta ela é chamada de eixo das abscissas. E que a reta vertical ela é representada pelo eixo Y e ela é chamada de eixo das ordenadas, tá? E que juntas elas formam o sistema de eixos cartesianos. Como é que nós vamos representar os pares ordenados ou os pontos no plano cartesiano? Só lembrando para vocês, né, que para eu representar os pares ordenados, eu preciso ter dentro de um parêntese os números e eles têm que ser separados por vírgulas. Lembram que eu falei para vocês que o primeiro número é o número que vai ficar no eixo de X
E o segundo número é o número que vai ficar no eixo de y, tá? Não esqueça que para representar o par ordenado, eu preciso representá-lo dentro do parêntese e separados por vírgula. O primeiro deles fica no eixo de x e o segundo é o que fica no eixo de y, tá? Então, vamos lá. Eu quero representar o ponto A, que tem como coordenada o ponto 3 e o 2. 3 no eixo de x e 2 no eixo de y. Aí eu venho com a régua, o primeiro ponto que eu coloco é o ponto que está no eixo de x, que é o 3, certo? Então, eu venho aqui com a régua, tá? E vou marcar primeiro o eixo de x, 3. Depois eu venho e marco o 2 no eixo de y, que é o 2 positivo, então o 2 fica para cima, tá? No eixo vertical. Esse ponto de interseção bem aqui é o ponto A, certo? Vamos lá para o ponto B. O ponto B é menos 4 no eixo de x e 1 no eixo de y. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 4 no eixo de x. Eu venho, marco aqui, tá? Com a régua. E 1 no eixo de y. Venho aqui e faço novamente, né, os tracejados. Esse ponto de interseção entre os tracejados é o ponto B, certo? Aí eu vou para o ponto C. É menos 2 no eixo de x e 3 no eixo de y. Então, menos 2 no eixo de x. Aí eu venho com a régua. Menos 2 no eixo de x e 3 no eixo de y. Esse ponto de interseção aqui é o ponto C, tá? Já o ponto D, eu tenho 2 no eixo de x e menos 1 no eixo de y. Então, eu venho aqui 2 no eixo de x e menos 1 no eixo de y. Vou só completar bem aqui. Esse ponto de interseção aqui é o ponto D, certo? Já o ponto E, eu tenho 0 no eixo de x, o 0 está na origem das duas retas, né? E o 4 está no eixo de y, tá? Então, o 0 está aqui e o 4 está aqui no eixo de y. O ponto, ele vai ser marcado no ponto 4, tá? No eixo de y, porque o x é 0. Então, eu digo que bem aqui neste ponto é o ponto E. Já o ponto F, eu disse que é o menos 2 no eixo de x e 0 no eixo de y. Só que o 0 está na interseção das duas retas. Então, o ponto será marcado no menos 2. Bem aqui fica o ponto F, certo? O ponto G, eu tenho 0 no eixo de x, que está aqui na origem, e menos 2 no eixo de y. Então, eu marco este ponto no menos 2. Então, bem aqui, eu tenho o ponto G, certo? E o ponto H, eu tenho 4 no eixo de x e 0 no eixo de y. Como o y é 0, o ponto fica marcado no eixo de x, que é 4. Então, bem aqui eu tenho ponto H, certo? E é dessa maneira que nós vamos representar o nosso plano cartesiano, os pontos das coordenadas que foram dadas para vocês. Bem aqui vai estar a atividade de vocês,
tá? Que eu vou enviar para vocês em PDF no WhatsApp. O gerente da empresa de alimentos SA construiu um gráfico que mostra lucros e prejuízos da empresa de 2012 a 2016, certo? Então tá aqui o gráfico, né, que ele colocou, fez tudinho bonitinho. E vocês vão me responder na letra A. Em que ano o lucro foi maior? Então, vocês vão observar no gráfico em que ano o lucro dessa empresa foi maior. Na B, em que ano o prejuízo foi maior, tá? Vocês vão observar todas essas informações dentro do gráfico, que nós já vimos em atividades anteriores, que vocês podem ir lá dar uma olhada também para verificar como vocês fizeram, certo? Letra C, bem aqui você vai explicar os valores representados nas colunas dos anos de 2013 e 2014, certo? Nesses espaços aqui, ó, serão as respostas de vocês, tá? Na letra D, quais os números no gráfico são maiores que 0 e quais são menores que 0? Tá? Então, vocês vão colocar aqui, maiores que 0, vão me responder aqui. Menores que 0, vão me colocar aqui, certo? 2. Carlos é responsável pelo controle da temperatura de armazenamento das mercadorias no supermercado Garantido. Todos os dias ele toma como base os dados da tabela abaixo para verificar a temperatura dessas mercadorias. Então, ele fez a tabela, tá? E colocou aqui as seções e colocou a temperatura. Com base nessa tabela aqui, vocês vão me responder na letra A, para quais itens a temperatura ficou abaixo de 0. Letra B, quais itens a temperatura ficou acima de 0, certo? Na terceira, vocês vão construir bem aqui neste espaço aqui a reta e vão localizar nela os números menos 7, o mais 5, o menos 3, o menos 2, o 0, o mais 1 e o mais 2, tá? Bem aqui nesse espaço você vai construir a reta e vai colocar, localizando esses números em cada um no seu lugar, certo? Em seguida, você vai responder o que está se pedindo aqui para fazer, tá? Na letra A, vocês vão construir novamente uma reta, só que eu quero agora com o antecessor de cada número que foi representado na reta de cima. Já na letra B, você vai fazer uma outra reta e vai me colocar somente o sucessor de cada número que vocês colocaram nessa reta de cima, tá? Ou seja, eu quero o antecessor, nessa letra A, eu quero o antecessor do menos 7, o antecessor do 5, o antecessor do menos 3 e assim sucessivamente. Na letra B, eu quero o sucessor, tá? Escreva o oposto de cada número. Então, aqui vocês vão me colocar o oposto do menos 7, do mais 5, do menos 3, do menos 2 e assim sucessivamente. Já nesse aqui, vocês vão me representar, vocês vão me escrever o módulo de cada número. Então, vocês vão colocar o módulo de menos 7 é igual a, tá? O módulo de 5 é igual a, então, vão fazendo de cada um número, certo? Na quarta questão, vocês vão comparar as temperaturas utilizando os sinais maior que e menor que. E vão colocando aqui para mim, certo? Se 12 graus Celsius é maior ou é menor do que 28 graus Celsius. Se 11 graus Celsius é maior ou é menor do que menos 2 graus Celsius e assim sucessivamente. Na quinta questão, considere o sistema de eixos abaixo e escreva as coordenadas dos pontos destacados. Então, vocês vão observar o gráfico aqui, né, a tabela, onde está o eixo cartesiano que eu expliquei para vocês ainda há pouco. E cada ponto desse tem uma coordenada, e você vai me colocar aqui. Quem é a coordenada do ponto A, B, C, D, E, F e G.
não esquecendo que precisa ser representado entre parênteses separados por vírgula. Primeiro o número que está no eixo de x e depois o número que está no eixo de y. A sexta questão, né? Vocês vão construir aqui dentro da malha quadriculada o plano cartesiano, tá? Como vocês já fizeram em atividades anteriores, tá? Vocês vão fazer aqui e depois vocês vão me construir um triângulo nos pontos, com os pontos A, 1 e 2, B, menos 3 e 3 e C, menos 2 e menos 2. Primeiro você faz o eixo X, o eixo Y, coloca os números, né, para a direita, os positivos, para a esquerda, os negativos. No eixo de Y, os positivos para cima, os negativos para baixo. E depois você vai colocar o ponto A, B e C. Depois você vai ligá-los para formar um triângulo. A mesma coisa você vai fazer na letra B, só que aqui vocês vão desenhar um quadrado, com o ponto A, 2 e 2, o ponto B, menos 2 e menos 2, ponto C, menos 2 e menos 2 e ponto D, 2 e menos 2. Dentro desse mesmo plano aqui, tá? Bom, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida, vocês coloquem mensagens no WhatsApp, que eu vou ficar à disposição de vocês, tá?